Olá pessoal, estamos aqui reunidos hoje para mais uma aula da nossa escola dominical. O nosso tema tem sido seitas cristãs, segmentos cristãos. A nossa aula de hoje é a aula de número 3. O tema da nossa aula é o Adventismo e o texto bíblico base hoje nosso é o texto de Daniel, capítulo 8, versículos número 14. Pois bem, vamos estar dando início à nossa aula. Adventismo. Quando nós pensamos em Adventismo, nós muitas vezes pensamos em instituições que estão de alguma forma vinculadas aos adventistas. Por exemplo, a TV Novo Tempo, ou ainda escolas adventistas, ou institutos de saúde vinculados à Igreja Adventista. A Igreja Adventista tem diversos órgãos vinculados a ela, e esses diversos órgãos que ela possui fazem com que a Igreja Adventista tenha uma certa notoriedade. As pessoas percebem a Igreja Adventista muitas vezes através dos órgãos que estão vinculados à Igreja Adventista. Mas quando teria surgido a Igreja Adventista? A Igreja Adventista surgiu em 1863 nos Estados Unidos. Ela é uma igreja recente na história, não é uma igreja muito antiga. Em 1863 nasce a Igreja Adventista nos Estados Unidos. E qual é o contexto em que ela nasceu? O contexto em que ela nasceu foi o contexto do movimento do Advento. Que movimento do Advento era esse? Advento quer dizer chegada, vinda, aquele que vem. Advento aqui está relacionado à vinda de Jesus Cristo. Algumas pessoas naquela época estavam tentando estabelecer com precisão quando seria a vinda de Jesus Cristo, quando seria a chegada de Jesus Cristo na Terra, quando que a segunda vinda iria ocorrer. E as pessoas utilizavam cálculos bíblicos para dizer quando que seria essa vinda. Algumas pessoas disseram que a vinda seria em 1843, outras disseram que seria em 1844. E, evidentemente, essas datações falharam. Quando essas datações falharam, alguns tentaram dar uma reinterpretação para o significado desses cálculos. Disseram, a segunda vinda de fato ocorreu em 1844. A datação não falhou, a datação está correta, o cálculo estava correto. O que aconteceu de errado foi a interpretação do evento. O evento ocorreu. Jesus Cristo veio em 1844. O erro está no nosso modo de interpretar esse fato. Em 1844 não teria ocorrido a vinda de Jesus Cristo à Terra. A vinda de Jesus Cristo que ocorreu em 1844 foi a saída do santo para a entrada no Santo dos Santos Celestial. Foi isso que ocorreu em 1844. Jesus saiu do santo que está nos céus e entrou no Santo dos Santos que está nos céus. Essa é a interpretação correta da vinda de Jesus Cristo de 1844. E em torno disso nasceu então a Igreja Adventista em 1863 nos Estados Unidos. Pois bem, quando nós pensamos na Igreja Adventista de forma mais específica, nós pensamos em alguns distintivos adventistas, algumas marcas que fazem com que aquela igreja seja diferente das demais. A marca mais notória, muitas vezes, é a questão do sábado. Igreja Adventista do sétimo dia. Essa expressão sétimo dia, sábado, é o que torna muitas vezes notória a Igreja Adventista. Nós vamos gastar algum tempo aqui para explicar no que eles creem e para explicar o que seria o correto. Vamos lá. Sétimo dia, sábado, guarda, adventistas. Os adventistas se baseiam, no tocante à guarda do sétimo dia, na divisão clássica da lei entre lei civil, moral e cerimonial, uma tríplice divisão da lei. Existe a lei de Deus inteira, mas a lei de Deus se subdivide em partes morais, partes civis e partes cerimoniais. E as partes morais nós devemos obedecer sempre.
Assim como os crentes obedeciam a parte moral no Antigo Testamento, nós hoje, no Novo Testamento, também devemos obedecer, porque é lei moral, é uma lei que reflete aquilo que Deus é, a moralidade do próprio Deus. Por isso nós devemos obedecer. Essa divisão, que algumas pessoas acreditam ser uma divisão especificamente adventista, não é especificamente adventista. Ela existia na época dos adventistas e mesmo antes dos adventistas. Nossos padrões de fé, que são do século XVII, em torno de 1640, já possuem essa mesma divisão da lei. Ou seja, 200 anos antes essa divisão já existia. E mesmo antes dos nossos padrões de fé, essa divisão da lei já existia. Era algo comum na época. Era algo que a igreja sempre acreditou. Era algo que foi, com o passar dos séculos, sempre utilizado. Então, a divisão da lei em si não é um distintivo adventista, mas é um distintivo adventista a guarda do 7º dia da semana. Todas as igrejas que existiam na época guardavam o 1º dia da semana, que chamamos de domingo. Todas as igrejas da época, igreja presbiteriana, igreja congregacional, igreja batista, igreja anglicana, igreja metodista, todas as igrejas que existiam na época não só conheciam e achavam correta a divisão da lei, como guardavam os 10 mandamentos e diziam que o dia de descanso sob o Novo Testamento é o 1º dia da semana. O distintivo adventista era guardar o 7º dia da semana. Apenas recentemente, igrejas cristãs passaram a advogar que não se deve guardar dia nenhum para Deus. Não era o que ocorria naquela época. Ainda sobre o 7º dia, os adventistas dizem que guardar o 1º dia da semana, coisa que nós achamos correto, é a marca da besta, que vem lá em Apocalipse. Mas vamos discutir isso. O que é o sábado? Sábado, a expressão bíblica que consta no 4º mandamento, sábado quer dizer dia de descanso. É o momento em que nós paramos de trabalhar e então passamos a não exercer mais aquele trabalho que antes fazíamos. Cessamos o nosso trabalho, paramos o nosso trabalho. Aquilo que antes nós fazíamos, agora nós não fazemos mais. Daqui para frente estamos descansando, não estamos mais executando aquele trabalho. É esse o significado da palavra sábado que está nas nossas Bíblias. Quando Moisés estabeleceu quando deveria ser o sábado, o momento que deveria ser o dia de descanso, ele não tinha em mente o nosso calendário que hoje temos. Quando Moisés falou, lembra-te do dia de sábado, ele não estava mencionando o calendário que hoje nós utilizamos. Isso é importante para nós termos em mente. Sábado quer dizer dia de descanso. Quando que esse dia de descanso foi instituído? O dia de descanso foi instituído no Jardim do Éden, na criação. Quando Deus criou o mundo, ele trabalhou ao longo de 6 dias na obra da criação e ao 7º dia ele descansou. Isto é, ele cessou, ele parou a sua obra de criar. Ele não continuou criando, ele parou, interrompeu. Essa interrupção do trabalho e o deleite que Deus teve no trabalho que ele fez significa descanso. Deus trabalhou 6 dias e descansou um dia. Ele se deleitou na obra que ele havia feito. Daí o dia de descanso. Aí onde surge o dia de descanso. Quando Moisés deu os 10 mandamentos e deu também o restante da lei, ali ele estabeleceu quando deveria ser o dia de descanso para o povo de Deus. O dia de descanso, o sábado, deveria ser o 7º dia da semana. As pessoas iriam trabalhar do 1º dia da semana ao 6º. E no 7º dia da semana eles iriam descansar. Por que razão seria o 7º dia da semana? Há 2 justificativas. Se nós lermos os textos de Êxodo 20 e Deuteronômio 5, onde nós vemos os 2 textos dos 10 mandamentos, há 2 justificativas distintas para se guardar o dia de descanso no 7º dia da semana.
A primeira justificativa é a criação. Em razão de Deus ter descansado no sétimo dia, devemos nós descansar no sétimo dia. A segunda justificativa de Moisés é a salvação. Em razão de Deus ter nos salvado neste dia, vamos descansar neste dia. Então, a criação e a salvação justificavam a guarda do dia de descanso no sétimo dia da semana. Contudo, no Novo Testamento há um importante texto bíblico que trata desse tema, que é o texto de Colossenses 2, versículo 16, que diz o seguinte: ninguém, pois, vos julgue por causa da comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados. Essa expressão, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados, é importante. Sábado, como nós sabemos, é aquele descanso semanal. Lua nova, aqui falado no texto, é um dia de descanso mensal. E dia de festa é um dia de descanso anual. Sábado, o dia de descanso, não ocorria apenas uma vez por semana, mas também havia dias de descansos mensais e anuais, que também deveriam ser guardados. E aqui o texto fala para ninguém ser julgado por conta deles. Por que o apóstolo Paulo fala isso? Porque sob o Novo Testamento, esses dias não deveriam mais ser guardados. Nem o sétimo dia, nem o dia da lua nova, nem o dia de festa anual. Essas três datas não mais deveriam ser guardadas pelos cristãos sob o Novo Testamento. Todo o calendário judaico, não apenas o dia de festa anual e o dia da lua nova mensal, não apenas essas duas datas, mas todo o calendário judaico não deveria mais ser guardado sob o Novo Testamento. Então a gente cria um problema que é o seguinte: mas não restaria nenhum dia de descanso para os cristãos atualmente? Na antiga aliança nós tínhamos um dia de descanso. Será que agora na nova aliança, que é superior à antiga, não há nenhum repouso para os cristãos? Devemos lembrar que o próprio Deus descansou. E que se Deus descansou, essa é uma atitude moral. Se é uma atitude moral, nós devemos fazer igual a Deus. Devemos ser iguais a Deus, santos como Deus é santo. Então, como ficamos nós se o calendário judaico não mais precisa ser obedecido? Um importante texto bíblico a respeito é o texto de Hebreus 4. No texto de Hebreus 4, diz que ainda resta um repouso para os cristãos. Resta um repouso em um outro dia para os cristãos. Mas que repouso seria esse para nós no Novo Testamento? A gente deve se lembrar do seguinte: primeiro, Jesus completou a sua obra no primeiro dia da semana. E tendo completado a sua obra no primeiro dia da semana, ele pôde então descansar da sua obra. Ele completou a obra da salvação, ele completou a obra da recriação de todas as coisas. Tudo estava ruim, havia pecado, o mundo inteiro estava em trevas. Com Jesus completando a sua obra, Satanás pôde ser preso e o Evangelho pôde ir para todo o mundo. Uma vez que ele completou a sua obra, nós fomos de fato salvos, não apenas figuradamente, mas de fato salvos. Então a obra de Jesus, ela salva e ela recria todas as coisas. Essas são as duas justificativas para a guarda do dia de descanso. No Antigo Testamento, o dia de descanso deveria ser guardado no sétimo dia, por causa da criação e da salvação. No Novo Testamento, a salvação e a recriação ocorrem no primeiro dia da semana. E isso é significativo. Vejam só, no Novo Testamento, as igrejas se reuniam no primeiro dia da semana. A gente lê, por exemplo, em 1 Coríntios 16, versículos 1 e 2, o seguinte: quanto à coleta para os santos, fazei vós também como ordenei as igrejas da Galácia. No primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte em casa, conforme a sua prosperidade, e vá juntando, para que se não façam coletas quando eu for. Quando isso ocorria? No primeiro dia da semana. Nós podemos encontrar outros textos bíblicos que mencionam a mesma coisa. Por exemplo, Atos capítulo 20.
no sermão do apóstolo Paulo, esse sermão ocorreu no primeiro dia da semana. As igrejas cristãs se reuniam no primeiro dia da semana. Por conta de quê? Por conta da salvação e da recriação. Ocorreu no primeiro dia da semana. Essas são as justificativas para se guardar o dia de descanso no primeiro dia da semana. Assim entenderam as igrejas do Novo Testamento e, por conta disso, se reuniam não mais de acordo com o calendário judaico, mas de acordo com o dia em que Jesus completou a sua obra. Essa é a razão porque nós guardamos o primeiro dia da semana e não mais o sétimo dia na semana. E assim foi por toda a história da igreja, até que os adventistas entenderam diferente e cremos nós que estão errados. Vamos lá, outros distintivos da igreja adventista. A igreja adventista não é cessacionista, mas também não é pentecostal. Cessacionista é aquele que crê que os dons extraordinários do Espírito Santo foram para épocas específicas e, portanto, não estão vigendo nos dias de hoje. Os dons que os apóstolos tiveram foram para o tempo dos apóstolos, não foram para os nossos tempos. Foram para uma época específica com um propósito específico. Os adventistas não creem nisso. Eles creem que os dons podem atingir outras épocas. Mas eles não são pentecostais, crendo que os dons podem vigorar por toda a história da igreja. Eles são algo particular, porque eles creem que o espírito de profecia atingiu especificamente apenas Ellen White. Eles admitem a continuidade dos dons, eles admitem que o dom de profecia se manifestou em Ellen White, o espírito da profecia. Eles creem que os escritos de Ellen White são inspirados por Deus, só que esse dom se manifestou exclusivamente nela, o que é estranho. Se você fosse se tornar um adventista, não faça isso. Mas se você fosse se tornar um adventista, você deveria crer nisso, que os escritos de Ellen White são inspirados por Deus. É uma crença fundamental dos adventistas. Não se deve crer apenas na Bíblia, mas na Bíblia e em Ellen White, juntamente da Bíblia. O que é algo estranho para nós. Imagine se nós disséssemos que devemos crer em determinada pessoa. Talvez alguns ficassem escandalizados com isso, porque é um ser humano. Mas adventistas devem crer em Ellen White. Outra distintiva adventista, na escatologia. Escatologia é a doutrina das últimas coisas. Trata do futuro individual e do futuro do mundo. Algumas pessoas às vezes acreditam que a escatologia não é algo importante, mas é sim importante. Tem algumas crenças que você, enquanto crente, deve crer. Que se você não crer, você não é um cristão de verdade. São crenças essenciais. Um exemplo de crença essencial é a segunda vinda de Cristo. É algo futuro e é algo no qual você deve crer. Se você não crer na segunda vinda de Cristo, na vinda futura de Cristo, você não é cristão. A escatologia tem crenças importantes nas quais nós devemos crer. E os adventistas têm algumas crenças heréticas a respeito da escatologia. Uma dessas crenças é o sono da alma. É uma doutrina conhecida e é uma doutrina herética. Sono da alma, em poucas palavras, é a doutrina que diz que quando você morre, a sua alma fica inconsciente até a chegada do estado eterno. Entre a nossa vida aqui agora, o nosso estado atual, e a nossa vida futura, o estado eterno, nos céus ou no inferno, entre o estado eterno e o estado atual, existe um estado intermediário, que está mediando o estado eterno ao estado atual. Quando nós morremos, a nossa alma, acontece alguma coisa com a nossa alma. A nossa alma vai para algum lugar, até que ocorra a ressurreição no estado eterno, até que a nossa alma se junte novamente com os corpos, até que todos compareçam ao tribunal de Cristo. Alguma coisa acontece com a nossa alma até que chegue o dia do juízo e todos possam ir para o estado eterno. E o que acontece com a nossa alma nesse meio tempo? A crença ortodoxa é de que a alma dos crentes vai imediatamente para o céu. Nós podemos ver isso na Bíblia. Lázaro foi para o seio de Abraão.
aquele que estava crucificado ao lado de Cristo iria estar com Cristo naquele mesmo dia no paraíso. É isso que diz a crença ortodoxa. Os cristãos que morrem vão imediatamente para o céu, ficarão lá durante o estado intermediário, até que todos compareçam perante o tribunal de Cristo e depois disso ocorra o estado eterno. Essa é a crença ortodoxa, mas os adventistas dizem que a alma entra no inconsciente, ou seja, você morre e você acorda apenas já no estado eterno. Nesse meio tempo, a alma fica no inconsciente. Isso é heresia. Outra dificuldade na escatologia adventista é a doutrina do aniquilacionismo, ou da mortalidade da alma. O que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte: os crentes, de fato, vão para o céu, mas os ímpios não vão para o inferno. Uma vez que os ímpios morrem, eles são aniquilados. Morrem de uma vez por todas. Não existe o inferno permanente, não existe o inferno eterno, os ímpios morrem. Jesus Cristo teria vindo para dar o dom da vida. O que é o dom da vida? É a vida eterna. E aqueles que não têm o dom da vida, aqueles que não têm a vida eterna, são aniquilados. Crença escatológica adventista que também é uma heresia. Pois bem, outro distintivo adventista, doutrina do juízo investigativo. O que aconteceu em 1844? Jesus saiu do santo e entrou no santo dos santos. O que ele foi fazer no santo dos santos? Ele está fazendo uma investigação da obra das pessoas. Ele está lá investigando o procedimento de cada um dentro do santo dos santos. E, ainda a respeito dessa data, ele está investigando as obras de cada um, está dentro do Santo dos Santos, foi uma reinterpretação da doutrina inicial, e sobre a doutrina da expiação, Santo dos Santos, os adventistas dizem que Jesus Cristo levou os nossos pecados, mas Jesus Cristo levar os nossos pecados não foi o final de todas as coisas. No final de todas as coisas, os nossos pecados que foram carregados por Jesus Cristo serão lançados sobre Satanás. Satanás é quem, no final das contas, irá pagar os nossos pecados de uma vez por todas. Em razão de ele ter feito a humanidade errar, ele irá levar a culpa pela transgressão dos pecados humanos. Satanás é quem pagará pelos nossos pecados de uma vez por todas. Isso é uma heresia. Outros distintivos adventistas. Eles são contra o porte de armas, eles se recusam a matar mesmo em guerra por conta do sexto mandamento. Eles não creem no nosso ensinamento a respeito do sexto mandamento. Nosso ensinamento é de que matar é errado. Pode-se matar em apenas 3 ocasiões. Quando há uma pena capital, e ela é justa, quando nós estamos em uma guerra legítima, não uma guerra qualquer, mas uma guerra legítima, e quando estamos em legítima defesa, em que esse tipo de procedimento chega a ser necessário. Não por qualquer motivo, mas quando ele é estritamente necessário. Apenas em 3 casos, em casos excepcionais de cada um deles. Mas para os adventistas, a morte é proibida de qualquer jeito. E existem ainda outros distintivos que não temos tempo aqui para mencionarmos. Mas como falar com os adventistas? Primeiro, devemos conhecer em que eles creem para não fazermos espantalhos como no caso dos católicos. Não adianta chegarmos perante os adventistas e chamarmos eles de legalistas, de dizer que eles querem serem salvos pela lei. O ensino a respeito da lei deles não tem tantos problemas assim. Eles afirmam que somos salvos pela graça e, uma vez que somos salvos pela graça, devemos obedecer à lei. Isso está correto, não está errado. Teólogos reformados do passado muitas vezes dizíamos que nós deveríamos ir até a lei para que a lei apontasse os nossos pecados e apontasse também o castigo pelos nossos pecados. E uma vez que nós nos encontrássemos culpados e merecedores de castigo, nós iríamos correr para Cristo para que Ele nos salvasse. E uma vez que Ele nos salvasse, nós iríamos correr de volta para a lei para andarmos de forma santa e agradável perante Deus. Isso está correto. Não há nenhum problema com isso. Eles têm sim problemas na doutrina da lei deles.
Por exemplo, dizer que a guarda do primeiro dia da semana é a marca da besta. Ou dizer que o quarto mandamento brilhava mais do que os outros. Tem problemas nesse ensino deles, mas nós devemos identificar corretamente quais são os problemas doutrinários deles, principalmente os mais graves. A crença em Ellen White, a crença na doutrina da expiação que eles possuem. Os escritos de Ellen White têm erros. Se os escritos dela têm erros e ela é inspirada por Deus, será que eles vão chegar ao ponto de dizer que os profetas bíblicos também têm erros e têm problemas? Se ela é inspirada por Deus, por que os escritos dela têm erros? Por que ela tem plágio nas obras dela? Devemos conhecer o que eles ensinam, para aí sim contestá-los e mostrar a verdade a eles, para que eles saibam e abandonem essa seita cristã. Que nós possamos fazer isso. Vamos orar para encerrarmos a nossa escola dominical. Deus, nós agradecemos a Ti pela oportunidade que tivemos de aprender um pouco mais de Ti e Te pedimos, Deus, ajuda-nos para que sejamos úteis na obra do Teu reino. Seja nosso auxílio, seja nosso amparo, ilumina as nossas mentes, guia nossos passos. Faça, Deus, com que nós possamos conhecer para que possamos instruir a outros. Seja conosco, Deus, nós te pedimos e agradecemos no nome de Jesus. Amém.